Inscreva-se aqui em nosso canal. No nosso vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui sobre a colheita de macaxeira, mandioca ou aipim. O nome varia de acordo com cada região. Fato é que nessa época do ano, aqui na minha região, é época de você colher todas as plantas que dão em modo subterrâneo. Elas produzem raízes ou alguma espécie que, mesmo que não produza raiz, utilize por baixo da terra para se produzirem. Então, é a época de colheita desse tipo de planta. Uma vez que, se você não colher agora, elas brotarão e aí você não pode mais utilizar. Essa qualidade aqui de mandioca que eu estou utilizando é uma qualidade aí da espécie baiana, na minha região aqui, conhecida como baiana. Ela dá uma casca meio avermelhada quando você vai descascar. Então essa espécie, ela possui aí a característica de cozinhar todo o tempo. Porém aqui, como eu ia replantar elas, e agora é exatamente a época de fazer isso, então o que aconteceu? Eu tenho que arrancar as que estão no solo, porque senão elas vão perder. Então eu vou começar aqui cavucando o solo com um enxadão, para a gente poder ver se encontra alguma dessas raízes. Lembrando que aqui tem muita quantidade dessas mandiocas, né? Lembrando aí também que cada espécie, cada região aí tem um nome, né? E tem algumas espécies que não cozinham esse tempo. Fato também de levar em conta aí que não é qualquer mandioca que serve para o consumo, tendo em vista aí que existe a espécie que só serve para fazer polvilho. Então você que vai fazer sua plantação aí, procure aí pegar mudas com quem já tenha, tá? E aí você vai saber qual muda, porque tem uma espécie que possui aí um alto teor de toxinas, então ela não serve para o consumo, ela só serve aí para a produção de polvilho. Então tem que ficar aí ciente dessas diferenças, dessas variações, e no mais fazer um plantio. Nessa época do ano é uma época ideal, a terra está seca, mas não vai continuar assim por muito tempo. Então é a época exata de plantar. Então eu estou aqui cavucando o solo, tentei arrancar aqui com a mão, mas ela está muito firme, o solo está muito seco, então não vou conseguir fazer isso facilmente, mas eu vou aqui aproveitar para retirar. Lembrando que a gente sempre arranca essas mandiocas, evitando de machucar elas com enxadão ou com alguma outra coisa que você estiver utilizando, porque se você machucar elas vão perder mais rápido, tá certo? Tem alguns casos que não consegue fazer isso, então as que você machucar aí é consumida primeiramente e as outras vão posteriormente. Elas duram aí, acredito que uns 5 a 10 dias sem estragar, e você também tem a opção de cortar, né, os pedacinhos, descascar e armazenar dentro de um plástico na geladeira. Ela acaba aí durando mais alguns dias. É um produto que estraga com bem facilidade. Então mostra aí a qualidade do produto, é isso, né? Porque o que dura muito normalmente tem conservante, né? O que dura pouco é porque está mais ao natural. Então eu estou aqui arrancando, achei algumas, eu vou mostrando aqui nas imagens para vocês e vamos fazer aqui o nosso trabalho, né? Então é o que eu sempre digo, se a pessoa está na roça, se a pessoa tem um pedacinho de terra, não precisa ser muito grande, entendeu? Você passa fome se você quiser, entendeu? Você tendo a disponibilidade, você ter seus braços para você trabalhar, você só passa fome se você quiser. Você pode plantar banana, pode plantar aí laranja, mandioca, você pode plantar pepino, abóbora, uma infinidade de coisas que a roça possui essa opção. Ah, mas eu não tenho esterco. Você pode utilizar resto de folhas vegetais que vira esterco. Pé de chuchu, por exemplo,
ele nem gosta tanto assim de esterco. Ele prefere restos de vegetais. E se você tiver galinha também, você pode utilizar esterco de galinha. Lembrando que ele tem que estar seco, ele não pode estar verde, que senão ele pode danificar a planta mais do que ajudar. Então aqui eu estou mostrando para vocês a minha plantação, né? É que eu já arranquei bastante delas. Ainda está sobrando algumas raízes, algumas pouquinhas, né? Mas eu já arranquei boa parte delas. E isso aqui é uma forma de você fugir de estar comprando do sistema, né? Você pode fazer aí, ó, igual eu estou fazendo aqui, utilizando um pedacinho apenas do caule. Não precisa ser uma parte grande. Eu acredito aí que cerca de um palmo, pouco mais, já seja o suficiente para brotar. Normalmente um pouquinho mais de um palmo que eu utilizo aqui, tá certo? Desde que ela tenha aqueles olhinhos, né? Você tira um caule que tem mais quantidade de olhos, não tire aquele que tem muito espaçamento, que os que tem muito espaçamento tem uma dificuldade maior de brotar. E aí um caule também que já é mais lenhoso, não é aqueles caule verde, então você também observa sempre aí essa variação. E aí você vai e faz a cova, pode ser com enxadão, pode ser com enxada. Lembrando que se for uma área que galinha anda, você deve fazer um pouco mais profundo. Se for uma área que é reservada, que não vai nada, aí não precisa ser tão profundo assim. Cerca de 4 dedos já está suficiente. Agora, se for uma área que galinha frequenta, aí você tem que colocar um pouco mais profundo, para que evitar delas ciscarem e arrancar aí o seu pedaço de caule, e aí ele não nascer, porque se ele for arrancado, ele não nasce, correto? Então, feito isso aí, você tampa com terra, bem tampado. Aqui na hora que começar a chover, ela brota facilmente, porque está bem próximo aí a época de chuvas aqui na região de Minas Gerais. Então, aí ela brota com uma facilidade extrema. Aqui já tem um pezinho que já está brotando. Eu simplesmente decotei ele por cima, tirei aqui as mandioca que tinha no solo com o enxadão, eu cavuquei em roda. Esse aqui já tem mais dias que eu plantei, entendeu? Fiz mais covas e a galinha acabou ciscando e soltou uma parte dela. Toda essa parte que eu estou mostrando para vocês aqui, eu já plantei. Eu arranquei as velhas que tinham aqui, as mais velhas, e plantei caules novos para que brotem e que produzam. Talvez com um ano e meio já tenha produzido. Costuma demorar um pouco mais? Costuma, mas vale a pena você ter várias plantações aí. Eu tenho esse pedaço aqui, mas não só aqui que eu planto noutra região também, porque aí você sempre acaba tendo, todo ano você consegue tirar. E essa espécie aqui é a espécie que produz aí o ano inteiro, né? Você tiver aí ela produzindo, você pode arrancar e consumir o ano inteiro, que ela vai cozinhar normalmente. Aqui eu estou mostrando também, ó, que ela está na época de brotação mesmo, então está mais que na época de fazer plantação. Aqui tem uns mamão aqui, mas passarinho já estragou eles. Esse mamão aqui também é de uma espécie amarela, não é muito bom não, ele nunca tem muito doce. Tem banana aqui também, pé de café. Esse aqui era o lugar onde tinha um pé de laranja e acabou caindo aqui. Aí eu resolvi plantar mais essas covas de mandioca aqui. Acabei machucando ela aqui. Eu vou mostrar para vocês a coloração aí que ela tem. Uma coloração avermelhada por dentro. Então, essa aqui é uma planta que é fácil de se cultivar, né? Não precisa ter muito trabalho. Basta você carpir o solo aí uma vez por ano ou 2 vezes por ano para que o mato não abafe elas. E aí você vai ter a sua produção aí direto do seu quintal, direto do seu pomar, sem gastar indo no mercado, no sacolão, a comprar isso aqui. Entendeu? Isso aí é uma forma para quem está na roça, você consegue ganhar essas mudas facilmente. Eu aqui dou muda para quem precisa, né? Faço a doação de mudas para quem precisa, porque
um pé dá umas 20, 30 mudas. Então não tem aí a necessidade de restringir a doação para quem quer. E que eu vou jogar elas fora, elas ficam montoadas aqui, ao tanto de muda que tem aqui. Então é muita quantidade. Enquanto elas estão verdes, elas servem para muda. Eu vou dar uma olhada aqui, que estou achando que passarinho tá pegando aqui um cacho de banana que eu deixei aqui. Mas eu acho que não. Eu acho que ainda não. Tá lá ainda, tá perfeito. Porque se você não ficar esperto aqui, os passarinhos comem tudo, viu? Eles estão mesmo aí numa necessidade, então as bananas, se você não ficar esperto, eles comem elas até verde. Os mamãos, dá muita quantidade de uma vez, e normalmente se eles não comerem, eu panho eles e aí eu dou eles para as galinhas, porque ele é uma planta aí, igual o caso que eu falei com vocês, que não possui um doce tão bom, um teor de doce tão bom quanto o desejado. Eu não sei se é por causa do lugar estercado, eu não sei qual que é o motivo real dele não ter tanto doce. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus.